Johnny, mas o Blacknut não tem COD, não tem GTA, não tem Cyberpunk, então esse cloud não vale a pena. Calma, fica aí que eu posso explicar por que esse serviço pode fazer mais sentido do que parece. Inclusive hoje eu vou mostrar o que é o Blacknut, quanto custa, vantagens e desvantagens. E também vou testar aqui no navegador e na TV Samsung. Vamos abordar tudo sobre esse serviço de cloud gaming que já está aí há um tempo no mercado. A gente já trouxe algumas notícias no passado, mas agora trazendo uma perspectiva do usuário, testando na prática e mostrando se para você ele faz sentido. E dependendo do tipo de jogador que você é, ele pode te surpreender. Então fica aí, deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming e vamos lá. Então vamos começar pelo início. O que é o Blacknut? Blacknut é um serviço de cloud gaming como Boosteroid, GeForce Now, xCloud. Isso significa que os jogos rodam em servidores, na internet, na nuvem, e a imagem é transmitida para o seu dispositivo. Então você não precisa ter um PC potente, se preocupar se o seu celular é fraco ou ter que conectar um console na TV, um PC na TV para poder jogar. Você joga tudo na nuvem e a imagem é transmitida para o seu dispositivo. Isso facilita muito na hora de jogar, porque você vai basicamente fazer login na sua conta, né, assinar o serviço e conseguir jogar os jogos que estão lá no catálogo disponíveis. O Blacknut, diferente de Boosteroid e GeForce Now, ele já tem um catálogo incluso, então ele é muito mais parecido com o xCloud, onde você tem ali mais de 1000 jogos para poder jogar na nuvem sem precisar adquirir eles, e eu já vou explicar um pouco mais como funciona isso daí para vocês. E é uma gama variada de dispositivos compatíveis. Você pode jogar no celular, tanto Android quanto iOS, também pode jogar no PC fraco ou até no PC que você tiver aí, via navegador, via Smart TVs, Android TV e Fire TV. Então é uma gama bem grande de dispositivos que estão compatíveis com o serviço, que já tem o aplicativo ali só para clicar, fazer login e jogar o seu jogo, o jogo que está no catálogo. Então podemos dizer que o Blacknut seria tipo o Prime Gaming dos jogos, né? Onde já tem ali o catálogo, mas você também pode adicionar catálogos de outras desenvolvedoras, pagar por esses catálogos adicionais, como o da Ubisoft, por exemplo, e completar mais ainda o seu catálogo de jogos, e eu já vou dar mais detalhes sobre isso. Bom, e agora já estamos aí na página do Blacknut, né, na web. Se você clicar aí no link da descrição dos comentários, se cadastrar, você vai estar apoiando o canal e também vai poder assinar ali se você quiser, né? A assinatura do Blacknut, então, inclui mais de 1000 jogos, como diz aqui na própria página inicial do serviço. Os passes também estão disponíveis para adicionar ainda mais jogos ao seu catálogo, como eu falei. Jogue instantaneamente em todas as suas telas, sem fazer download, e aqui tem os dispositivos que estão compatíveis. Então, navegadores, celular Android, iOS, Huawei, Windows, Linux, Google TV, Amazon Fire, Samsung, LG TV, Vida, Titan OS e Logitech G. Então, aquele dispositivo portátil lá, Logitech G Cloud, também é compatível com o Blacknut. Diversão sem fim, sem limites de tempo, então não tem limites de horas para jogar, novos jogos adicionados todo mês, jogue instantaneamente sem download, progresso salvo na nuvem, 5 perfis de jogadores, então isso aqui é um diferencial bem interessante, jogue simultaneamente com opção de controle dos pais, então também já está atendendo aí a legislação, né, essa nova lei FELCA aí que chegou, inclusive o último vídeo aqui a gente falou sobre isso, também já está adequado a essa lei, né, tem controle de pais e também você pode adicionar até 5 jogadores para jogar junto na plataforma. Sincronize 4 controles, jogue com a família e os amigos, jogos multijogador e cooperativos, então ele tem esse diferencial aqui também em relação ao xCloud, porque ele tem o catálogo incluso, né, igual ao xCloud, mas o diferencial aqui também você pode sincronizar 4 controles para jogar. No xCloud isso ainda não está não é disponível, né? Você só pode jogar com um controle ou utilizar aquela extensão lá do Better xCloud, mas nativamente no xCloud não é possível. Então aqui tem um diferencial bem interessante que você pode colocar aí 3 amigos com você para jogar na sua casa mesmo, na sua TV ou no dispositivo que você estiver jogando. E as assinaturas eu já vou mostrar para vocês, tá? Solo, multijogador e até 5
perfis para toda a família. Você pode jogar sozinho ou também com outras pessoas, conecta até 4 controladores. Você também pode jogar com o seu celular usando o Gamepad Companion, que é um aplicativo, né? Caso você não tenha o controle, você conecta na sua TV para jogar. É parecido também com aquele aplicativo do Boosteroid. 5 contas independentes, e aí você pode criar as contas de crianças ou de amigos aí, ou de familiares, né? E a conta principal aqui e adicionar senhas, inclusive, para ter restrições de idade, ó. Tem aqui, inclusive, criança aqui de 3 a 6, de 12 a 17, de 7 a 11. Então, você pode limitar o conteúdo que vai ser exibido no catálogo dessa criança para que ela não tenha acesso a conteúdos impróprios para a idade dela. Então, isso aqui é bem interessante. Eu não vi em nenhum serviço de cloud gaming até hoje. Bom, eu já tô com a assinatura ativa, então vindo aqui no... abri uma guia anônima para mostrar para vocês. Vindo aqui em inscrever-se, né? A primeira coisa que vai aparecer são os planos disponíveis. E aí tem algumas ofertas especiais e assinaturas. Vamos pro principal aqui, que é a assinatura mensal padrão, que é a assinatura que a maioria das pessoas fazem, né? Aquela assinatura de um mês, depois decide se vai renovar. Não tem fidelidade, né? Então você pode cancelar a qualquer momento. Fica R$ 59,90 por mês, né? R$60. E são mais de 1.000 jogos inclusos já na assinatura. Uma assinatura e 5 perfis de jogadores. Então, aquilo que eu falei, né? Vocês podem criar vários perfis para várias pessoas da sua família usar. Jogos bônus, controle parental e adicionar opções de acesso, né? Como, por exemplo, senha de acesso para cada perfil. E aí, então, esse é o único valor aqui, né? Mensal padrão. E aí tem as ofertas especiais, que seria, por exemplo, a assinatura anual, que é a mesma assinatura que eu tinha mostrado antes, só que anual. Então, o valor cai para R$ 29,99 por mês. Fica muito mais barato. R$ 138,00 de desconto no primeiro ano. Um jogo da Ubisoft à sua escolha. Então, aqui tem um adicional, né? Você pode escolher um jogo da Ubisoft para poder jogar. E ativação Ubisoft Connect necessária, né? Você vai conectar a sua conta da Ubisoft. Então, esse aqui é aquela mesma assinatura com a adição de um jogo da Ubisoft à sua escolha, porque os jogos da Ubisoft não estão inclusos nesse catálogo principal aqui, mas fica muito mais barato, R$ 29,90 por mês. Daí você também pode adicionar aqui o Ubisoft Plus Classics, que vai adicionar jogos da Ubisoft, 50% de desconto na assinatura no primeiro mês, e aí vai para R$ 86,89 por mês. Tem o Ubisoft Plus Premium no primeiro mês, R$ 79, depois vai para R$ 119,90, que aí são os jogos do catálogo Ubisoft Plus Premium. E daí tem outros desenvolvedores aqui que também trazem jogos, trazem um catálogo de jogos. Você assina o pacote e vai ter os jogos inclusos. Então, 28 jogos aqui do PES SNK por R$ 59,90 no primeiro mês, depois R$ 89. O SNK, por exemplo, tem jogos do King of Fighters, né? Para quem é fã dessa franquia, tá aí, e outros jogos. E Focus Entertainment sai também pelo mesmo preço, R$ 59,90, depois R$ 97,90 por mês. São 20 jogos do PES Focus Entertainment, que tem, por exemplo, a Plague Tale, The Surge 2 e Vampire. Então essas são as assinaturas, né? A principal, então, é a assinatura mensal, R$ 59,90, mas você pode economizar também na assinatura anual, e o link tá aí na descrição, caso vocês queiram assinar. Dito isso, então, depois que você faz login, você vem para a tela inicial aqui e já vai ter o catálogo dos jogos do Blacknut, né? E os destaques aqui dos jogos que estão passando. Aparece alguns aqui, escolha editorial, estão em destaque aqui, mas o Ubisoft realmente só vai dar pra jogar se você assinar, mas tem um bônus, né? Todo mês você tem um jogo bônus da Ubisoft pra jogar, então você tem 30 dias aqui pra jogar, por exemplo, Assassin's Creed Revelations, ou assinar o Ubisoft Plus Classics pra adicionar esse jogo. Então o Ubisoft sempre vai ter uma assinatura adicional ou o acesso bônus ao jogo, né? Far Cry 3 Blood Dragon também está disponível aqui com acesso bônus de 30 dias, então por 30 dias você pode jogar esse jogo gratuitamente na assinatura, senão depois você precisa da assinatura do Ubisoft Plus. E aí os outros jogos que estão inclusos aqui no catálogo, aí você não precisa comprar e nem assinar nenhum plano adicional aqui. Jogos populares, ó, tem Aragami, NBA 2K23, Sniper 3, Ghost Warrior, Operations Wolf Return, Steel Rats, Saints Row 4, Metro Exodus, Modern Combat 5, Stick Master of Shadows, Rise Son of Rome, Just Cause 4, Sleeping Dogs, Just Cause 3 e assim vai, né? Tem vários jogos aí disponíveis, vocês podem dar uma conferida aqui, né? Pausar o vídeo aí pra ver todos eles.
Aqui embaixo os destaques da Ubisoft, né, para assinar esses catálogo adicional. Planet Alpha, The Escapist 2, Avicii, o jogo do DJ, né, Tennis World, Worms WMD, Neon Abyss. Tem vários jogos aí, cara. Overcooked, esses jogos aqui, ó, são bons para jogar em dupla, né, em equipe. Então, como você pode adicionar vários perfis, você pode também adicionar várias pessoas para jogar contigo na sua casa aí, né? Adicionar uns controle a mais e poder jogar Moving Out, por exemplo, em 2 ou até mais na sua casa com sua família. Aqui mais destaques da SNK, que é aquele pacote adicional, Falling Out e assim vai, né? Então esses são os jogos, ó, Train Sim World, Grid, Bus Simulator 18, Mud Runner, Train Sim World 3. Aqui mais o destaque da Focus Entertainment, né, que é aquela assinatura adicional, Lake, Life is Strange True Colors, Life is Strange também Before the Storm tá aqui, Remastered também tá aqui. E é isso, então esse é o catálogo basicamente quase completo, né, que ainda é os jogos populares, né, mas tem mais de 1000 jogos, então não tem como a gente mostrar tudo, mas os destaques dos jogos disponíveis são esses aqui. Comenta o que você achou desses jogos, se você gostou de algum deles e se interessa em jogar, estão disponíveis aqui no Blacknut apenas com a assinatura principal ali, você vai poder jogar. E vamos pegar para jogar um aqui pra gente fazer um teste e ver como que tá funcionando. Então, cara, eu vou jogar um jogo aqui da Ubisoft que tá aqui como destaque aqui, ó, Assassin's Creed Revelations, que tá como acesso bônus, tá? Experimente esse jogo gratuitamente com a assinatura Blacknut. Então vamos acessar aqui, jogo bônus ativado. Então a partir do momento que você ativou, tem 30 dias para jogar o jogo. Ok, ele fica aqui uns 30 segundos carregando e depois você pode clicar em jogar para iniciar o jogo. Uma coisa que eu perguntei para eles, né, se tinha informações de latência, ping, bitrate, e não tem hoje essas estatísticas, né? Então o pessoal da Blacknut comentou que estão desenvolvendo, estão trabalhando nisso, mas hoje realmente não tem essa função aí de ver as estatísticas, então a gente não vai ter como saber aqui como que tá as estatísticas, principalmente de ping e bitrate dentro do Blacknut. Mas em questão de bitrate, né, o que eu posso dizer para vocês, e vocês podem perceber aí na imagem, é que a imagem tá muito nítida aqui, né? Não tem nenhum pixelizado, nada. Não tem como saber exatamente quantos, mas podemos dizer que tá bem alto aqui a taxa de bits. Quando você inicia o jogo, eles pedem para que não alterem os gráficos, né? Que já foi pré-definido aqui, que funcionam bem no servidor. Eu queria ver se tem alguma coisa de para exibir aqui as estatísticas, mas não tem. Então vamos colocar no modo história aqui. Agora deu para ver uma pixelização na tela, mas eu imagino que seja ainda mais alto do que o xCloud, tá? Deve estar uns 20 megabytes de bitrate, uns 30 megabytes no máximo. Deve estar no Blacknut. Conectei o controle aqui também, né, para jogar no controle, mas tem jogos, e eu acredito que esse aqui também permite jogar com o teclado, né? Até eu tava mexendo ali nos menus com o teclado e mouse. É importante notar aqui, tá, que os menus estão em português, tá? Eu não fiz nenhuma configuração adicional, apenas configurei minha conta com o português do Brasil, mas dentro do jogo, ao iniciar o jogo, já tá tudo em português. Então isso aqui também é bem interessante. O áudio, né, tá em inglês, mas provavelmente eu acho que esse jogo não é dublado, então não vai ter mesmo o idioma, o áudio em português. Ok, estamos aí já no Blacknut e a resposta tá muito boa, tá? Já no início aqui podemos ver que a resposta tá boa. E vamos ver agora se eu consigo passar isso aqui. Ubisoft apresenta. O cara quer que eu ande rápido, mas não é tão simples assim não, meu. Ok. Cara, tá de boa aqui, né? A qualidade de imagem tá muito boa. Não tem pixelizados na tela. Oxi! O cara começou a me socar aqui. Eu achei que ele era amigo. Isso aí, vai lá embaixo. Volta aqui, volta aqui. Ai! Pô, o cara não morre não, é? Vou te jogar, vou te jogar, vou te jogar. Isso aí, morre. Morra. Sobe aí, sobe aí.
Agora já era. Morreu, menos um. Só pra mostrar rapidamente, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas esse aqui é o Assassin's Creed rodando no Black Nut. Tá rodando muito de boa. Não tô sentindo delay pra jogar. Pelo menos não tenho essa impressão. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui. Os botões aqui, né? Controlando. A princípio tá bem tranquilo, tá? Ó. Já era o pescocinho. É isso aí, chat. Vamos para o próximo. Eu não sou bom do basquete, né, cara? Mas eu vou fazer o teste aqui. Vamos ver o NBA 2K23. Alguns jogos aparece essa mensagem aqui, ó, que o multiplayer online não tá disponível no momento. Eu não sei se é por causa do tempo do jogo, né, que o jogo é mais antigo e tal, ou se é algo do servidor, mas alguns jogos não estão permitindo o multiplayer online, tá? Inclusive aqui o NBA 2K23. E vamos testar aí, então o NBA e ver como é que tá funcionando aqui no Black Nut. Deixa eu ver se tem idioma em português. Eu acho que esse jogo aqui é só em inglês, tá? A princípio, pelas configurações que eu tava olhando aqui, não tem uma opção aqui para trocar idioma. Ah, tem aqui, ó. Mas vamos ver se tem em português. Não tem em português. Não tem em português, então fica em inglês mesmo. Vou pegar uma partida rápida aqui. Você vê que qualidade de imagem muito boa, né? Ó, é minha. Flop, motion. Eu já fiz cagada aqui. O técnico ficou bravo comigo. Não, velho. O técnico tá muito pistola. Agora o técnico tá brabo, cara. Ok, fizeram mais um. Beleza, eu aprendi a passar, né, meu amigo? Mas eu não sei... Pô, ô, mão de alface. Aí não, né, velho? Ó, aprendi a fazer, meu amigo. Faz. Oxi. Ele não pode fazer dali não, ou eu apertei o botão errado? Vamos seguir. Segue que eu aprendi. Eu não lembro se eu aprendi bem certinho, mas eu acho que eu aprendi. Boa. É isso, time. Aê. Ó. Que foi isso, rapaz? É isso, cara. Fala dele, meu amigo. 7-2. É isso, meu amigo. O jogo é legal aqui, né? Agitado, mas eu preciso treinar pra entender melhor os comandos. Mas funciona muito bem, tá? Muito de boa. A qualidade de imagem, então, tá ótima. Não teve nenhum pixelado, né, dessa vez aqui no jogo. Agora eu quero falar pra vocês como é que funciona a questão dos perfis aqui, ó. Você tá vendo aqui, se você clica aqui, existem os perfis, né? Você pode ter até 5 perfis, incluindo o teu. Então eu criei aqui, por exemplo, do Drop, e a gente trocou uma ideia aqui, né? Tentamos fazer uns testes pra ver se conseguiria jogar multiplayer com ele. Mas o que acontece, tá? Os perfis, eles... o Drop, por exemplo, ele tá lá no Rio de Janeiro, eu tô aqui em Santa Catarina. Então, eu até pensei que poderia ser, né, abrir o mesmo servidor, os dois usuários abrir o mesmo servidor e aí usaria o co-op local para jogar junto, mas não é. Jogar junto, você pode jogar com qualquer um aí da sua casa, se você adicionar mais um controle, mas para jogar com alguém distante, né, num perfil adicional aqui, teria que ser multiplayer. E alguns jogos aqui não estão aceitando multiplayer nesse momento, eu não sei se é algum erro momentâneo ou se não estão mesmo, então a gente não conseguiu fazer esse teste multiplayer. Mas os perfis funcionam da seguinte forma, então você pode criar um perfil aqui, ó, e aí quando você vem aqui, você pode adicionar um
novo perfil. E aí pode ser uma conta infantil, né, como a gente tinha falado antes, de 3 a 6 anos, de 7 a 11 anos, de 12 a 17, então vai ter restrição de jogos conforme esse perfil. Então já está adaptado, inclusive, à Lei Felca, né, aquela lei que a gente estava comentando, que saiu um vídeo ontem, inclusive, sobre isso. E também as contas de adulto, aí você pode adicionar uma conta de adulto nova, colocar um nome aqui e colocar aqui o acesso seguro a esse perfil, incluindo um PIN aqui, uma senha para que só a pessoa com o PIN acesse, ou deixar ela liberada também para que a pessoa acesse do jeito que ela quiser. Lembrando que essa divisão de contas aqui, ela é para a mesma conta de e-mail, tá? Então, se você quer dividir com um amigo, alguém, o e-mail e a senha de acesso vai ser o mesmo para os dois. A diferença é que na hora de fazer o login, ele vai escolher o perfil A ou o perfil B, um dos dois perfis, ou se tiver crianças na sua casa, né? Na hora de fazer login, você vem aqui em trocar usuário e coloca o perfil da criança para jogar. Então, essa é a forma que funciona no perfil. E tem uma outra ferramenta aqui que eu não tinha visto, que é o teste de conexão aqui. Então isso aqui é interessante. Aqui tem a conexão de contas, tá? Então você pode conectar, por exemplo, a conta da Ubisoft, né, para jogar os jogos da Ubisoft. Mas tem uma ferramenta aqui, voltando para configurações avançadas, que é o teste de conexão. E aí a gente pode fazer o teste de internet, que recomendamos uma velocidade de download de pelo menos 6 MB para transmitir jogos. Mas lembrando que a ferramenta aqui do Blacknut não tem, ó, ele reconheceu que 716 MB de banda, que é a minha conexão de internet aqui hoje, é 750 MB, se não me engano, mas eles não têm uma ferramenta que exibe aqui o ping, né, para saber quanto que tá dando de ping até o servidor. E também não tem uma divulgação de onde estão localizados os servidores nesse momento. Bom, e agora vamos pro teste aqui do Blacknut na TV Samsung, vamos ver como é que tá funcionando o aplicativo. Vamos clicar aqui e tá aí, já pedindo a conta, né, se temos a conta, aqui eu tenho uma conta, e aí o login é com QR Code, então deixa eu parar de gravar aqui para fazer o login. Beleza, após fazer login, então ele vai pedir aqui o perfil de quem vai jogar, né? Aquele perfil que você já cadastrou. Caso você tenha cadastrado só um, vai aparecer apenas um perfil e já estamos aí com o Blacknut na tela. E aí aqui aparecem algumas recomendações, até um pouco diferentes, eu acho, do que estava aparecendo lá. Eu tenho um botão aqui que eu não mostrei para vocês, que é o navegar. Quando tiver esse símbolo de compra, né, de carrinho aqui ao lado do jogo, é porque você precisa comprar o pacote adicional de jogos, né, a assinatura adicional de jogos para poder jogar, no caso Ubisoft Plus aqui. E aí aparecem categorias aqui, estratégia de RPG, por exemplo, jogos de RPG, SNK, que também é um pacote, focos, jogos de ação que estão aqui também, todos com a sacolinha aqui, e basicamente esse navegar aqui então é os jogos que você precisa do pacote adicional, tá? Eu achei que aqui teria outros jogos, mas aqui é para você dar uma analisada aí nos jogos que estão disponíveis com esses pacotes adicionais. E tem um lugar aqui, ó, que é jogos bônus em destaque. Então são os jogos aqui, ó, Old Ballers, que é um jogo bônus que você não precisa do pacote adicional, mas é temporário, né? Que tá aqui disponível temporariamente. Inclusive o Assassin's Creed, que a gente fez um teste inicial aí, e o Far Cry Blood Dragon. E voltando aqui, então temos a aba de favoritos, que daí mostra os últimos jogos jogados, os favoritos quando você adicionar algum favorito, e a aba de pesquisa com vários filtros aqui, incluindo multijogador, jogos que aceitam controle remoto, né, caso você baixe o aplicativo no celular, jogos, o tempo aqui também. Aqui eu não entendo muito bem o que ele quer dizer com o tempo. Acredito que é o tempo para zerar o jogo, talvez sejam jogos curtos aí para zerar, né, porque não tem limitação de horas no Blacknut. Aqui também você pode pesquisar por jogos co-op, por exemplo, se quiser jogar com amigos, né? Então os filtros funcionam bem. Jogos de corrida aqui também. Vamos abrir um jogo de corrida aqui. Vamos abrir o Garfield Kart 2. Vamos ver como é que tá rodando aqui no Blacknut. Conecte todos os controladores antes de iniciar o jogo. Então você pode conectar aqui o seu controle, né? O controle que eu tô usando aqui é o controle Xbox. Você também pode utilizar o telefone escaneando o QR Code ali, baixando aquele aplicativo virtual, e aí jogar em dois, cada um com um controle diferente, um com o controle normal, outro com o controle virtual,
para poder continuar jogando. Ou se tiver mais controles aí na sua casa, também pode conectar. Ó, tem aqui um jogador, multijogador, que seria local, ou online. Alguns jogos, como eu disse, não funcionam o online. Vamos ver se esse aqui funciona online e a gente já entra direto nele. Ó, a princípio o online tá funcionando aqui também, tá? Procurando o servidor. Se der alguma mensagem ali é porque não dá mesmo para jogar o online, multiplayer online. Rede desconectada, realmente não está disponível o multiplayer online, tá? Mas o multiplayer local está disponível. Então, se tivesse mais de um controle aqui, ou o celular, né, daquele formato que eu falei, você pode conectar aqui 2 a 4 jogadores para jogar esse jogo na sua casa aí com amigos. Vamos jogar o Grande Prêmio aqui. O interessante aqui é que o catálogo é bem variado, né? Tem bastante opção de jogos para todo tipo de público. Então vai ser bem interessante para quem está disposto aí a descobrir novos jogos, né? E conhecer aí um catálogo bem variado de jogos. E vamos lá, vamos começar aqui. Opa! É no A, cara. É no A que acelera. Tem como reiniciar? Pô, rapaz, não tem como reiniciar. Já errei no começo aqui. É porque eu tava acelerando pelo RT, né? Que normalmente é o botão que acelera, mas é o A. Aí tem os negocinhos pra jogar. Eu não sei se isso aqui... Opa. Tem prazo pra jogar. Eu ainda não sei qual que é o botão. Ah, é o Y. É o Y. Ó, comi um lanche aqui, agora eu tô mais forte. Já tô alcançando os inimigos aqui. É tipo o Mario, mas é o Garfield. É o Mario do Garfield. Uou! Vamos lá, bora testar outro jogo aqui. Legal esse do Garfield, né? Principalmente se você tá com a galera aí em casa, né? Quer fazer uma noite de jogos. Já dá pra chamar os amigos pra fazer umas competição aí, valendo drinks, né? E a qualidade de imagem tá boa. Existe sim alguns artefatos na tela, né? Alguns quadriculados. Então eu imagino que a taxa de bits aqui deve estar nos 20, 25 megabytes, não muito mais que isso, porque tem um quadriculado, principalmente jogos de corrida, dá para notar muito mais, né? O que acontece também no xCloud, a gente vem falando isso há bastante tempo, então dá para perceber, mas também não impacta tanto assim, né? Se você quer se divertir aí, dá para jogar tranquilamente. Mas tem, não sei o quanto vocês conseguem ver aí nesse momento, mas dá pra notar, principalmente na neve aqui, ó. A resposta tá boa também, mas ó, tá aí. Resposta do WRC. Uou! Olhar pra tela e controlar ao mesmo tempo fica difícil. Rapaz, deixa eu tirar o zoom aqui. Aí. Talvez agora facilite. Uou! Motorista ruim, rapaz. Já vai freando, já vai freando, já vai freando. Tá indo, tá indo. Uou! E é isso aí, chat. Esse é o teste na TV Samsung. Lembrando que tem aplicativos para Fire TV também. E Android TV, LG TV e vários outros modelos de TV. E agora vamos para as vantagens e desvantagens do Blacknut Cloud Gaming. As vantagens do serviço são as seguintes: jogos inclusos na assinatura, então você já tem aí muito parecido com o Game Pass, né, onde tem a assinatura já com todos os jogos ali inclusos para você poder jogar. Tem uma biblioteca ampla e variada de jogos para vários públicos, então isso é bem interessante. Permite até 5 perfis de usuário, então você tem uma facilidade muito maior aí para controlar quem pode jogar contigo aí na sua família, na sua casa ou até com amigos, né? E
o acesso é muito rápido aos jogos sem precisar baixar e sem precisar instalar e fazer outros logins. Você faz um login único e já conecta no jogo e inicia automaticamente, então é muito prático para iniciar os jogos e jogar inclusive na TV. E as desvantagens do Blacknut? Então eles têm menos foco em AAA recentes, é mais difícil você encontrar esse tipo de jogo dentro do serviço. Não tem integração com Steam e Epic Games, então ao mesmo tempo que é positivo ali, ser mais prático você clicar nos jogos e jogar, ao mesmo tempo também não traz jogos dessas duas plataformas aí, né, onde poderia aumentar muito mais o catálogo. E uma coisa que eu notei, né, é o multiplayer online que parece que não está funcionando, então eu acho que isso pode ser um pouco ruim. E a conclusão é a seguinte, tá? Então a pergunta não é se o Blacknut é melhor ou pior que outros serviços. A pergunta é se o catálogo dele faz sentido para você, se para você tá valendo a pena todos os jogos que estão disponíveis com esse preço interessante da assinatura. Então, se você quiser uma biblioteca variada de jogos acessíveis instantaneamente, o Blacknut pode ser uma opção bem interessante para você testar e jogar e conhecer aí todos os jogos que estão no serviço. E essa foi a review aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você tem mais alguma dúvida sobre o serviço. Em breve também será adicionado ao nosso comparador de preços de cloud gaming, compare.johnmss.com. Então, se você estiver vendo esse vídeo dias após postado aí, você provavelmente já vai conseguir acessar aí e dar uma analisada nos preços também. Mas eu já mostrei também nesse vídeo aqui o preço, vocês têm ideia aí de quanto tá custando. Comente se vale a pena para você, deixa o like, se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming e até a próxima.